Olá, galera do sexto ano do Ensino Fundamental, aqui é a professora Nayara e nós estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Ciências. Seguindo o conteúdo do Plano de Estudos Tutorados, o nosso PET, volume 1, semana 2, aula 2, com o tema Nutrientes. Na aula passada, nós aprendemos sobre células, nós aprendemos o que são células, qual a importância das células para os seres vivos, e nessa aula nós vamos falar sobre nutrição. A nutrição está relacionada ao bom funcionamento do nosso organismo. As nossas células elas precisam de nutrientes para poder realizar as funções, as diversas funções que nós vimos, né, na aula anterior. Então vamos falar sobre os nutrientes, o que são, quem são eles. Uma alimentação saudável, adequada, é aquela que fornece nutrientes que atendem às necessidades nutricionais do indivíduo. Chamamos de nutriente toda substância que é indispensável ao crescimento, ao desenvolvimento e à manutenção das funções vitais dos organismos vivos. Então, nutrientes são substâncias sem as quais um organismo não consegue se manter vivo. São substâncias essenciais para que todos os organismos vivos realizem suas funções, suas complexas funções e continuem vivos. A importância dos nutrientes está relacionada à manutenção das funções do organismo. Ajudam na imunidade, por exemplo, né? O sistema imunológico, que é aquele sistema que combate possíveis ataques de micro-organismos como bactérias, vermes, vírus, entre outros. E também atuam no crescimento e no desenvolvimento do corpo. Então, os nutrientes são importantes para tudo isso que eu citei agora e muito mais. A função de nutrição do corpo humano relaciona-se com a obtenção, o processamento e a distribuição e também da excreção de resíduos provenientes dos alimentos que o corpo consome, ou seja, os nutrientes são obtidos através dos alimentos. Os nutrientes dos alimentos são proteínas, carboidratos, lipídios, sais minerais e vitaminas. Então, são os 5 nutrientes que o nosso organismo necessita, e esses 5 nutrientes são retirados dos diferentes tipos de alimentos que ingerimos diariamente. Então, repetindo, esses 5 nutrientes são proteínas, carboidratos, lipídios, sais minerais e vitaminas. Esses são os 5 nutrientes sem os quais nós não conseguiríamos realizar as funções, né, que o nosso organismo necessita. Cada um desses nutrientes possui uma função especial no corpo. Precisamos receber diariamente uma certa quantidade de cada um dos 5 nutrientes. Então, por isso é importante uma alimentação equilibrada, uma alimentação balanceada, para que nós consigamos obter e absorver todos esses 5 nutrientes em quantidades necessárias para que o nosso corpo se desenvolva e continue funcionando de forma saudável. Então, como nós vimos, os nutrientes são encontrados, são obtidos a partir dos alimentos. E esses alimentos, eles são divididos em 3 grupos principais, os alimentos, né, que nós consumimos diariamente. Nós temos os alimentos construtores, os alimentos energéticos e os alimentos reguladores. Nós vamos conhecer os detalhes de cada um desses grupos agora. Vamos falar primeiramente dos alimentos energéticos. São aqueles alimentos que fornecem energia para o nosso organismo, possuem nutrientes cuja função é fornecer energia para o nosso organismo. Esses nutrientes que fornecem energia são os conhecidos como carboidratos e os lipídios. Estes nutrientes são encontrados em cereais, como por exemplo o arroz, o trigo, milho, a aveia, a cevada.
Alguns legumes, como por exemplo a batata, o cará, o inhame, mandioca, mandioquinha. Todas as farinhas e, consequentemente, os produtos feitos a partir de farinha, né? Então, farinha de trigo. Então, eu tenho os pães, as massas, né? O macarrão, são feitos a partir de farinha de trigo, farinha de aveia, farinha de milho, farinha de mandioca. E alimentos que possuem açúcares, como por exemplo mel, açúcar, melado, geleia. Os açúcares são da classe dos carboidratos. Então, todo alimento que tem um sabor adocicado é porque tem algum tipo de açúcar ali que faz parte, né, do grupo dos carboidratos. Os lipídios são óleos e gorduras. Então, todos os alimentos que possuem óleos, gorduras, são alimentos que possuem lipídios. Vamos falar agora dos alimentos construtores. Alimentos construtores são aqueles que contêm um importante nutriente chamado proteína. As proteínas são encontradas principalmente em alimentos de origem animal, como por exemplo leite, ovos e carnes. Alimentos de origem vegetal também podem conter certas quantidades de proteínas. Os alimentos ricos em proteínas são importantes para a formação das células do nosso corpo. As nossas células, aquelas células que nós aprendemos na aula 1, elas são feitas de proteínas, são constituídas basicamente de proteínas. Então, nós precisamos estar ingerindo constantemente proteínas para que essas células elas consigam se reconstruir, né? Novas células, porque novas células possam surgir no nosso organismo. Novas células estão constantemente surgindo no nosso organismo, né? Células velhas, elas se deterioram e novas necessitam surgir. E esse desenvolvimento, esse surgimento de novas células só é possível com a presença de proteínas, uma vez que elas são feitas, constituídas por proteínas. As proteínas participam também da formação de diversas substâncias importantes para o nosso organismo, como os hormônios. Os hormônios são substâncias que regulam funções do nosso corpo, como por exemplo os hormônios sexuais, os hormônios do crescimento. As proteínas também fazem parte do sistema imunológico, que é um sistema importante que garante a proteção do nosso organismo contra micro-organismos causadores de doenças. Então, é um sistema, né, que nós possuímos com células especializadas no combate a organismos que podem causar prejuízos para o nosso corpo, para o nosso sistema, para os nossos sistemas, né, como os vírus e as bactérias. Os alimentos construtores participam da formação do sangue, dos músculos, dos ossos, dos cabelos, da pele e dos órgãos. Então, por isso são chamados alimentos construtores. Os alimentos construtores, as proteínas, também garantem o crescimento, o desenvolvimento do organismo. Os alimentos reguladores são aqueles que têm os nutrientes conhecidos como vitaminas e sais minerais. Estes são aqueles nutrientes que regulam e controlam as funções do nosso organismo. Todo mundo já ouviu falar que nós precisamos de vitaminas e sais minerais para que o nosso corpo funcione direitinho, para que nós sejamos sempre saudáveis, evitando doenças e problemas. Os sais minerais e as vitaminas mantêm a pele saudável e participam da formação dos tecidos do nosso organismo. Em sua falta, podem ocorrer alterações do funcionamento intestinal, por exemplo, falta de memória, sangramento das gengivas, perda de apetite, irritabilidade, ou seja, a pessoa fica irritada à toa, muito fácil, enfraquecimento das unhas, dos cabelos, etc. Mas é bom lembrar também que o seu excesso pode causar disfunções no organismo, provocando problemas de saúde. Então, os sais minerais e as vitaminas são importantíssimos, são indispensáveis, mas nas quantidades corretas, na quantidade certa. Tanto a falta quanto o excesso dessas substâncias, desses nutrientes, podem causar problemas. Os alimentos reguladores, né, aqueles ricos em vitaminas e minerais, são as frutas, como laranja, banana, abacaxi, mamão, goiaba, pera.
As verduras, como o alface, o almeirão, a rúcula, o espinafre, a acelga. Legumes, como o chuchu, a cenoura, o pepino, a beterraba. Agora nós vamos falar da pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar foi uma pirâmide construída por alguns especialistas, surgiu primeiramente nos Estados Unidos e mais tarde foi adaptada por nutricionistas brasileiros para corresponder com a nossa realidade, com a nossa cultura, né? Então, basicamente, a pirâmide alimentar reúne os grupos de alimentos, né, com base nesses grupos que nós aprendemos, alimentos construtores, reguladores, energéticos, e também de acordo com a quantidade necessária que nós devemos ingerir diariamente desses alimentos. Então, nessa pirâmide, nós temos aqui o nível 1, né, a base da pirâmide formada pelos alimentos energéticos, como os pães, os cereais, né, as massas. E nós devemos ingerir uma determinada quantidade diária desses alimentos para poder garantir estes nutrientes, né, os carboidratos e os lipídios no nosso corpo. No segundo nível, nós temos aqui os alimentos reguladores, né, as frutas, as verduras, os legumes. No terceiro nível, nós temos alimentos construtores, como o leite, as carnes, ovos, iogurte, etc. E aqui nós temos, representando uma pequena parte, os alimentos, né, que são considerados também alimentos energéticos, só que eles devem ser ingeridos com certo cuidado, como por exemplo as gorduras, os açúcares, né, presentes nos alimentos, também nos alimentos industrializados, né, em bolachas, doces. Nós devemos ingerir sim, mas em pequenas quantidades, porque o excesso desses açúcares no nosso organismo podem trazer problemas, prejuízos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para uma página bem legal de um site onde explica-se direitinho a origem da pirâmide alimentar, fala sobre a pirâmide alimentar e os seus diferentes grupos e níveis. Então eu recomendo que vocês acessem e dêem uma olhadinha para vocês aprofundarem o conhecimento de vocês a respeito da pirâmide alimentar e também para vocês aprenderem a controlar a sua alimentação, escolhendo os melhores tipos de alimentos com as quantidades necessárias de nutrientes que nós necessitamos diariamente para ter sempre um organismo saudável. Então por hoje é só, pessoal. Eu vou deixar, como sempre, o exercício de fixação correspondente a essa aula. Vou postar lá no WhatsApp, vou postar lá no Google Classroom, para que vocês façam e fixem o conteúdo aprendido na aula de hoje. E na próxima aula vai ter revisão e correção. Façam no caderno, também no Google Classroom. Me mande uma fotinha no WhatsApp particular para eu poder registrar a participação de vocês. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.